Lucas capítulo 15, versículo 17, 18 e 19. Quem for encontrando pode adorar a Deus. Glória a Jesus. Diz-nos assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Glória a Jesus. Fecha a sua Bíblia. Agora eu quero que você preste bem atenção, que nós vamos aqui expor a vocês. Amados irmãos, nós lemos aqui nessa noite os versículos de um dos maiores clássicos do Novo Testamento. Quem nunca ouviu falar da história do filho pródigo? Seria até incoerência de minha parte não citar aqui que qualquer pessoa na face da terra, sendo ele religioso, deixou de ouvir a história do filho pródigo, porque se tornou base para muitas doutrinas e várias religiões do mundo, e é para nós uma das maiores riquezas que tem na Bíblia Sagrada, e uma das maiores histórias que Jesus contou referente ao grande e eterno amor de Deus para com o ser humano. Amados, quando nós lemos o capítulo 15 de Lucas, Jesus ele está cercado por três classes de pessoas: os fariseus, os saduceus e os pecadores. Jesus ele começa a citar uma parábola e a divide em três partes. Quando ele fala a respeito da dracma perdida, quando ele dá continuidade ao assunto e fala a respeito do filho pródigo, e um pouco antes ele fala a respeito da ovelha perdida. Se você for ler o capítulo 15, você vai sempre ver, quando Jesus acaba de falar uma história, ele fala "e", ou continuando a dizer. Então Jesus ele está aqui falando uma única parábola, mas ele quer alcançar a todos quantos estão ao seu redor. Quando a Bíblia fala aqui a respeito de um certo homem que tinha 2 filhos, eu vejo aqui por que a preocupação de Jesus falar que ele tinha 2 filhos, para mostrar que a família era uma família grande. Quando a Bíblia fala 2 filhos homens, Jesus não entrou em mérito se havia filhas mulheres, mas fala de filhos homens. 2 filhos homens. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Quando ele faz esse pedido, ele revela um jovem insatisfeito com o que tinha. Esse jovem, quando ele faz essa petição, ele revela um jovem que tinha uma vida insatisfeita pelo que possuía, um jovem que era insatisfeito de ter um pai vivo ao seu lado, porque ele estava insatisfeito de estar ao lado do amor paternal, estava insatisfeito de ser senhor de servos. Ele era um jovem insatisfeito de estar no último degrau da escada da herança. Ele era um jovem insatisfeito por estar debaixo dos cuidados paternais, os cuidados de seu pai. Era um jovem insatisfeito por ter até mesmo o privilégio de ser herdeiro e dividir a sua herdade com seu irmão. Era um jovem que se mostrou um jovem ingrato, um jovem sem nenhum tipo de reverência, um jovem que não tinha nenhuma qualificação para ser um senhor de propriedades. Quando ele faz esse pedido, fala: Pai, dá-me parte dos meus bens. Se você for observar a história do Antigo Testamento, o Talmud, a Mishnah, a Septuaginta, você não vai se encontrar com nenhuma história de alguém que recebe a sua herança quando seu pai está vivo. A Bíblia Sagrada ensina que a herança é dada
ao primogênito após a morte do pai. Nenhum filho recebe a herança de seu pai quando seu pai ainda está vivo. Há, segundo o Antigo Testamento, uma oportunidade do filho usufruir da herança quando o seu pai, ainda em vida, dá legalidade para usufruir dessa herança, mas também de uma forma limitada. O filho só toma posse da herança por completo após a morte do pai. Quando esse jovem, ele diz: dai a parte dos bens que me cabe, ele estava dizendo ao seu pai, literalmente, e ao seu irmão mais velho, que ele estava rompendo os laços de uma família, ele estava rompendo os laços fraternais, ele estava literalmente dizendo: você está morto para mim, a partir de hoje eu sou um jovem órfão de pai, eu não tenho mais um pai, a partir de hoje o Senhor morreu para mim, eu quero viver a minha vida, quero conhecer a liberdade, quero saber o que é a vida fora dos portões das nossas propriedades, eu quero conhecer a vida fora da nossa comunidade, eu quero literalmente viver a liberdade de um jovem que não tem nenhuma preocupação com família, eu quero viver os meus próprios passos, um jovem visionário que enxergar o futuro de uma forma muito fácil de viver, de um caminho muito fácil de se conduzir, de um jovem que olhava para o seu futuro e entendia que ele era dono de si mesmo, que ele tinha capacidade para poder manusear a vida a qual Deus havia lhe dado, da forma a qual ele queria e bem entendia. Quando ele diz assim: dai-me parte dos meus bens, eu vejo também aqui algo e que me deixa muito preocupado, a indiferença do irmão mais velho, porque eu apoio que se eu vejo o meu irmão dizer que meu pai está morrendo para ele, eu interferir como agente de reconciliação, dizendo: peraí, você está equivocado, você está magoando o nosso pai, que cuidou, zelou, tratou da sua vida, e que fez um homem próspero, um herdeiro das nossas propriedades. Era notório, era ótica, segundo a ótica humana, racional, ele intervir, mas eu vejo aqui também o silêncio do filho mais velho, isso mostrando que entre os dois irmãos não havia nenhum tipo de concordância, isso mostrando que entre dois irmãos não havia nenhum tipo de vínculo familiar, não havia comunhão, coisa que eu vejo hoje dentro da igreja de Jesus Cristo, que não há muita comunhão, que quando um crente, ele decide pegar a sua herança, os dons que Deus lhe deu, o talento para louvar a Deus, o talento para adorar, como músico, como um pregoeiro da escola bíblica dominical, um homem, um jovem, uma mulher, que decide ver a sua vida aventurosamente aí no mundo, eu vejo que muitos irmãos mais velhos da igreja, que não têm caráter para poder intervir, para que essa pessoa não se perca lá fora. Eu vejo muitas pessoas que se calam, elas se omitem, elas não tentam reconciliar o irmão com a igreja do Senhor e com o nosso Deus e Pai. Mas, irmão, voltando aqui ao filho mais novo, quando ele diz isso, a Bíblia diz, nesse pequeno versículo 12, capítulo 15, diz que o pai, ele repartiu por eles a fazenda. Ele repartiu. Agora eu fico pensando, qual pai experiente, conhece a vida, já viu muita coisa, na nossa linguagem popular, já vivenciou muitas coisas, já viu muitas pessoas tropeçarem em caminho, faria tal ato, mesmo ferido no interior, repartiu os bens entre os dois filhos, repartiu. Mas eu vejo, irmãos, que o amor do pai, eu vejo o amor de Deus quando eu leio esse texto áureo, um amor inexplicável, um amor inexplicável, indizível, insubstituível, um amor inexcedível, um amor que não consegue ser explicado com palavras, que o próprio apóstolo e profeta João, ao escrever João capítulo 3, versículo 16, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira, porque não conseguiu expressar com palavras humanas a grandiosidade do amor de Deus.
pode ver, e que trabalha além do que o homem pode trabalhar, e que vai muito mais longe do que eu e você possamos chegar, e que as suas mãos alcançam lugares a que as minhas mãos não podem alcançar. E vejo um Deus que está esperto em todo o tempo por causa do amor. Esse jovem, ele pede a sua herança, o pai reparte entre os dois filhos. Eu vejo o irmão mais velho omisso, vejo um jovem mais jovem insatisfeito. Mas eu quero entrar aqui um pouquinho mais profundo. Na comunidade de Israel, quando acontecia um fato como este que nós lemos aqui, um fato horrível como este qual nós estamos aqui lendo, ouvindo, a comunidade pegava e reunia as crianças com vasos, e nesses vasos continha milho e noça. O que eles faziam? Eles pegavam aqueles vasos e começavam a fazer um ritual chamado Quesazar. Esse ritual significa um corte. No original hebraico, Quesazar é o ritual do corte. É quando aquela pessoa é cortada da comunidade, ela é excluída. Eles fazem esse ritual, chamam as crianças, e ali eles começam a pisar no milho e quebrar as nozes, dizendo: essa pessoa merece ser pisada, quebrada ao meio, destruída, merece ser excluída da nossa sociedade. Chamou para as crianças para dar exemplo para aquelas crianças. E esse ritual fizeram com esse jovem aqui. Os ouvintes de Jesus já estavam tentando detectar quem era que estava no meio, que tinha feito aquele tal ato com aquele jovem, e já estavam se reunindo para poder fazer esse tipo de ato. E quando eles estão se reunindo, o que acontecia? Eles faziam esse ato, a pessoa que era excluída tinha que sair de cabeça baixa, e tinha que sair aos passos largos. Por quê? Porque a multidão pegaria pedras para lhe apedrejar. E quando eles pegavam pedras, eles começavam a dizer: amaldiçoado para nós, você está morto, como tu disseste que teu pai morreu para ti. Este jovem, ele sai desta mesma forma, carregando seus bens. Ele vendeu a sua herança, e ele vai para uma terra longínqua. Quando ele faz essa atitude, ele cria uma revolta na sua sociedade. Ele nunca mais seria aceito, ele nunca mais seria abraçado. Mas segundo o que Jesus disse lá na frente, o pai daquele filho que nós chamamos de pródigo, este pai, sabe o que ele faz? Ele faz um ato, mais um ato nobre. Ele, em vez de ficar na sua casa, ele faz uma campana na entrada da comunidade, porque ele fazendo aquele ato, ele estava dizendo: meu filho um dia vai voltar, e se for preciso, darei a minha vida no lugar dele para que ele não morra. Aquele pai faz uma campana na entrada da comunidade, porque ele sabia que a comunidade agiria sem misericórdia. Por quê? Porque uma comunidade judaica vive debaixo da lei, e a lei é sem misericórdia. Mas graças a Deus, aleluia, e aonde a lei é sem misericórdia, superabundou a graça. E aonde a lei aponta a deficiência do pecado, a graça mostra a eficiência do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Do campo, o pai faz campana na entrada da cidade. Ele olha para trás, vê o vaso quebrado, a comunidade revoltada, o filho mais velho insubmisso, o filho mais velho omisso na situação. Um pai magoado, um pai ferido, um pai dilacerado, mas um pai esperançoso. Um filho omisso, um outro rebelde, visionário. O visionário vai para uma terra longínqua. Quando diz longínqua, está dizendo uma terra bem distante, uma terra onde um judeu não pisa, e são terras ímpias, terras que missionários judeus não tinham coragem de chegar. Sabia disso? E ele vai, e sabe o que eu vejo nesse jovem? Ao ato dele ir para uma terra longínqua, sendo ele cortado da sua sociedade, estava sendo desprezado por causa do seu ato. Qualquer tentativa de habitação junto com aquela sociedade era impossível. A venda urgente da sua propriedade faz aumentar o ódio da comunidade, aumentar o ódio da sua família.
Aumentaram o ódio das pessoas que lhe viram crescer. Mas quando ele vai para a terra longínqua, ele manifesta um caráter que a grande maioria dos crentes tem. Qual é o caráter? O caráter da satisfação camuflada, a deficiência no caráter. O que é caráter? É um conjunto de hábitos. Ele começa a viver uma satisfação camuflada. Se você for ler o versículo 13 na parte B, diz: e poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Mas preste atenção, ele sai tentando viver uma vida livre, e ele vive uma satisfação camuflada, porque ele estava gastando tudo o que tinha, vivendo dissolutamente, assim que diz a nossa Bíblia. Ele se lá, ele esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Na versão árabe diz indolentemente, luxuosamente, exageradamente. Ele gasta os seus bens com a vida cara. E eu quero trazer algo aqui ainda para você. Quantos de nós que somos sal